Reverendíssimo Padre Everaldo, queridos irmãos e irmãs, o Evangelho é um louvor a São João Batista. Nosso Senhor exalta as suas virtudes, mas ele explica algo que é muito curioso. Ele diz: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e são os violentos que o conquistam, são os violentos que o arrebatam. É uma frase muito complexa e não pode ser entendida sem a gente fazer um esforço de penetrar naquelas formas de expressão características dos tempos de Jesus. Quando ele diz que o reino dos céus sofre violência e são os violentos que o conquistam, ele não está fazendo um estímulo à violência, que nós temos que ser agressivos, irados uns com os outros. Não é disso que ele está falando. O que ele está falando é que o reino dos céus requer de nós esforço, empenho, que requer de nós uma atitude dedicada, forte. Ou seja, nós não podemos olhar para aquilo que diz respeito ao reino dos céus, nós não podemos encarar a seriedade da salvação da nossa alma e de tudo que isso implica, com aquela indolência desleixada e preguiçosa de quem não quer sair do lugar. Ou seja, não é possível entender a graça divina sem que nós, de fato, coloquemos empenho, dedicação, esforço da nossa parte. Para mim, a melhor aplicação desse versículo foi dada por um autor medieval chamado Ricardo de São Vítor, no seu tratado De Quatuor Gradibus Violente Caritatis, sobre os 4 graus da caridade violenta, em que ele explica como o nosso amor precisa ser fervoroso, intenso, forte, como nós precisamos amar a Deus de uma maneira verdadeiramente intensa, com quem realmente está decidido a querê-lo, a tê-lo, a possuí-lo. É algo que nós não sabemos muitas vezes fazer. E às vezes o nosso pouco progresso na vida espiritual se deve justamente ao nosso pouco empenho em amar o Senhor com fervor, com dedicação. E aqui nós podemos correr 2 riscos, que são muito perigosos, e os autores espirituais falam deles com certa frequência. O primeiro é decorrente da heresia luterana e de uma doutrina espiritual decorrente dela, que é o quietismo, que nos diz que nós não podemos atrapalhar a graça, nós temos que ficar numa atitude totalmente passiva, como quem assiste a graça trabalhando em si. Isso daí leva irremediavelmente ao total desleixo, à tibieza. Todas as pessoas que eu conheci que entraram nesse tipo de coisa, ao invés de chegarem à união com Deus, acabaram em desvarios, em um monte de bobagens e não cresceram mesmo espiritualmente. De outro lado, há o perigo de nós cairmos numa espécie de
pelagianismo. Ou seja, colocarmos tanto esforço da nossa parte que parece que a oração depende muito mais de nós do que da graça. É uma espécie de ativismo da alma, de ativismo da nossa mente, em que nós ficamos ali colocando a nossa energia humana na oração, talvez os nossos sentimentos, talvez as nossas impressões, a nossa cabeça, ou mesmo a nossa vontade, mas de um modo engajado, como se tudo fosse nosso. São João da Cruz, na subida do Monte Carmelo, adverte que uma atitude assim atrapalha a dinâmica da graça. Nós, como que, não deixamos Deus trabalhar. Nós não entramos na dinâmica correta da vida espiritual. Ora, diante desses dois excessos, qual é a via mediana e correta, equilibrada? É o que diz Nosso Senhor no Evangelho. O reino dos céus pertence aos violentos. Ou seja, nós precisamos crer com força, esperar com força e amar com força. Mas que força? O que nós queremos dizer quando nós dizemos isso? Força aqui não significa energia humana, porque a energia humana é limitada e, portanto, estressável. Alguém que, por exemplo, quisesse fazer um ato de caridade só com as suas forças humanas, acabaria árido, porque a nossa energia psíquica é muito limitada. Força aqui significa tudo. Ou seja, quando nós vamos rezar, nós não podemos ficar passivos como quem está assistindo televisão, e nem devemos entrar numa espécie de atividade frenética, como alguém que está, por exemplo, fazendo uma aeróbica. O que nós devemos fazer? Nós devemos derramar em Deus a nossa inteligência, a nossa atenção, a nossa vontade, o nosso querer, a nossa memória, lembrando apenas dele. Nós devemos fazer com que a nossa inteligência descanse nele, não pensando em outra coisa. Que a nossa vontade não queira algo senão ele. Que a nossa memória não fique investigando coisas o tempo todo, mas que ela se lembre da bondade do Senhor. Santa Catarina de Sena, no diálogo sobre a Santíssima Trindade, fala dessas três potências: a memória, a inteligência e a vontade, nas quais, segundo ela, habita a fé, habita a esperança e habita a caridade. Ora, portanto, rezar requer de nós como que a polarização de todas as nossas potências em Deus, sabendo-nos como que pegar por inteiro e nos atirarmos nele, com vontade, com fervor, amando mesmo, rezando mesmo para valer, crendo mesmo para valer, esperando mesmo para valer, amando com toda a caridade da nossa alma. Portanto, quando nós vamos à oração, que nós não sejamos displicentes, desatentos, pensando em 1001 coisas, em 3000 atividades, que nós tenhamos a capacidade de estarmos inteiramente concentrados sobre o Senhor. Por isso, muitas vezes, o maior esforço para fazermos bem oração consiste na primeira fase, ou seja, em nos recolhermos, para com todo o nosso ser estarmos capturados pela presença do Senhor.
bebendo, sorvendo, embebendo-nos dele. Que nosso Senhor nos ajude a amar assim, de um modo fervoroso, por assim dizer, violento, com toda a força, mas na medida em que requer de nós a graça divina.